Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu vou trazer para vocês um tema muito legal e também dizer para vocês que é uma jovem de 22 anos que é estudante de serviço social. Ela vem trazendo um tema para que a gente possa entender mais e discutir sobre a viabilização do direito social da mulher. Seja bem-vinda, Maria Heloísa. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Luísa, sou natural de Pernambuco, mas eu moro na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Eu faço serviço social, eu curso serviço social na Universidade Estadual da Paraíba e também sou produtora cultural. Então, na minha linha de pesquisa, na universidade, eu pesquiso gênero, raça e também mulheres em situação carcerária. Tá vendo só o tema hoje como vai ser bacana? E aproveitando aí essa pesquisa dela, vamos começar com a primeira pergunta. Fale mais um pouquinho sobre essa pesquisa. Esse tema, na verdade a pesquisa ela tem um tema que se chama dignidade menstrual, e aí é um assunto que vem sendo muito discutido desde o ano retrasado, porque houveram alguns desmontes, no setor político brasileiro em relação à verba que se destina a mulheres que menstruam em situação carcerária, né? O que norteia essa pesquisa são algumas afirmativas. Por exemplo, os homens, quando eles são presos, quando eles estão em situação carcerária, muitas vezes eles recebem algum auxílio financeiro, ou então recebem a família, ou algumas visitas, inclusive até visitas íntimas, nas quais as pessoas levam os itens de higiene pessoal do homem, que é um direito, né? Ter acesso a itens de higiene é um direito constitucional nosso. E a mulher, ela vem perdendo esse direito, né? Quando a gente fala sobre pobreza menstrual, reflete no assunto de a mulher hoje em dia não tem dignidade nem mesmo para menstruar, que é um ciclo natural do corpo feminino, é uma coisa fisiológica nossa. Então, quando as mulheres elas estão em situação carcerária, além do abandono que elas sofrem por estarem em situação carcerária, elas também não têm acesso aos direitos básicos dela. Então, elas não têm acesso não só a absorventes, mas também não têm acesso a sabonete, a escova de dente, a papel higiênico. E a gente precisa disso para viver, né? Então, nessa pesquisa, a gente aponta também que muitas mulheres adoecem e vêm a óbito nas prisões porque elas usam jornal, papel velho, ou então até mesmo miolo de pão, um alimento, né? Miolo de pão para tampar o fluxo menstrual. E isso pode causar infecções gravíssimas nas paredes do útero, em todo o sistema reprodutivo da mulher. Nessa pesquisa, vocês também trazem a questão como a lei se importa em relação a isso? Sim, ter dignidade para menstruar, para ter acesso a saneamento básico, e quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala também de habitação, Sim. Quais as condições que essas mulheres têm de habitação dentro desse sistema carcerário? Será que elas têm um lugar que elas possam fazer suas necessidades fisiológicas e se assearem? Geralmente não tem, porque também tem muitos presídios que são mistos, então misturam homens e mulheres, e tem toda a questão da higiene, que é, assim, super precária. Mas, para além disso, também a falta de água, Então, é muito difícil falar sobre o direito da mulher, a viabilização do direito da mulher, porque, historicamente, a mulher, ela vem de um processo histórico que ela é negligenciada em todas as áreas. Não só quando ela comete um crime e está em situação carcerária pagando sua pena, mas em todas as outras áreas, quando ela trabalha, quando ela cuida de uma casa, mas isso não é visto como um trabalho para ela, na área da cultura, na área da saúde, na área do lazer. Então, todas essas áreas negligenciam o direito da mulher existir. Nós temos o direito de existir, nós temos o direito de... existir com dignidade. E existir com dignidade, justamente. Porque o que a gente fala é sobre direito básico, como é que uma mulher não tem o direito de sonhar com outras coisas além dos direitos básicos dela. Mas ela, assim, isso aí é uma dúvida que eu tenho e que pode ser que muitas pessoas em casa também tenham. Mas elas tinham esse direito adquirido da questão dos absolventes? Como foi que foi fundamentando essa deficiência, Vamos colocar como uma deficiência dentro do sistema carcerário. Sim.
Dentro do sistema carcerário nunca se teve esse direito. Sim. Assim, por lei, na Constituição, nós também somos todos iguais, mas isso não existe no nosso modo de produção atual. Não tem como ter igualdade se a gente tem tantas expressões da questão social, né, das desigualdades dentro da sociedade. Mas esse tema ele começou a ser discutido porque ano retrasado teve um projeto de lei que foi barrado pela presidência, que era um projeto de lei que visava a distribuição de kit de higiene menstrual, de kit de higiene pessoal da mulher, em redes municipais. Então, quando a gente fala de dignidade menstrual, não é só dentro da situação carcerária, mas também dentro das escolas municipais e estaduais. Então, esse projeto de lei ele foi barrado, e aí muitas das meninas, muitas das mulheres que não têm como comprar, né, não têm poder aquisitivo para comprar os absorventes e um papel higiênico e um sabonete para se asear, foi impedido de ser colocado, de ser implementado nas escolas e também na situação carcerária. E é muito interessante falar disso porque não é só para classes subalternas que esse problema se apresenta, é também para as mulheres que estão na política. Para você ter noção, no Senado Federal, só em 2016 colocaram um banheiro feminino. Até 2016, as mulheres que trabalhavam no Senado, seja na área da limpeza, ou seja na área da própria política, fazedoras de políticas públicas, elas não tinham lugar para fazerem suas necessidades fisiológicas. Então, são lugares que foram construídos por homens e para homens, sem se preocupar com o direito da mulher de existir com dignidade. É um tema, assim, muito forte, né, e algo que a gente tem que pensar e rever como cidadão, né, e até o poder público, né, e aí as leis e as demais funções e autarquias do poder, rever e ver essa legislação, né, porque é como você bem falou, e a gente sabe que é um direito, né, não digo nem direito, minha gente, isso realmente é necessidade, né? Isso faz parte do nosso corpo, da nossa necessidade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta em relação também na parte carcerária, porque se a mulher, ela não tem o direito de um absolvente, e aquelas que são mãe e precisam amamentar, como é que funciona? É bem complicado, né? Porque geralmente são separados, né? Principalmente porque não tem condições objetivas de uma criança se desenvolver dentro de uma penitenciária, né, onde geralmente tem muitas mulheres no mesmo, na mesma cela, né, no mesmo cubículo, porque é um cubículo, é muito pequeno. Então, a mulher encarcerada, ela também tem o direito de ter dignidade, pelo menos para dormir, né, mas como é que ela vai ter isso com a criança? Né? Mal tem lugar para se assear, quem dirá para amamentar uma criança. Né? Então, geralmente, a equipe de serviço social dá um jeito dessa criança não estar nesse ambiente, porque é um ambiente também violento, é um ambiente que não é para criança. Então, quando se fala de mulheres que amamentam, aí tem toda a dificuldade também, né, do leite pedrar, e todas essas questões que precisam de acompanhamento médico que muitas vezes elas não têm também. E esse meio, assim, se existe na realidade algo que não existe esse suporte, né, da parte de higienização, mas eles também não dão nenhum suporte tipo de anticoncepcionais, porque já que eu não tenho esse suporte, né, da higienização, mas tipo alguma medicação a qual eu possa vir não menstruar, também não é visto. Existe esse medicamento, mas ele não é implementado, não. Assim, né? Existem anticoncepcionais que fazem a pessoa, né, o ciclo parar, e também existem injeções, outros tipos de medicamento que você pode fazer uso, mas que, como é uma situação que está escanteada, é porque assim, as pessoas elas têm uma visão de que quando uma pessoa está encarcerada, ela está totalmente excluída da sociedade e ela não merece ter nenhum direito. Mas quando a gente parte para o lado do serviço social, a gente não pode pensar dessa forma, porque o nosso dever é viabilizar o direito de qualquer pessoa, né? Até porque dentro da própria legislação, o local ao qual o preso está
preso, que no caso são os presídios, independente de homem e mulher, na legislação diz que quem é responsável por ele é o governo. Exatamente. Né? Até que feito você também falou, eu particularmente pensava que valia tanto para homem como para mulher, mas hoje eu vejo que não funciona dessa maneira, né? Porque, tipo, quando teve a pandemia, vou colocar um exemplo, eles tomaram a vacina primeiro do que a própria sociedade que estava fora do presídio. Por quê? Porque eles são responsabilidade do governo. Não é dessa forma que funcionam as políticas públicas? Então, assim, por isso que eu pensei que era tanto para homem quanto para mulher, mas aí já estou vendo, e pelo que você falou, pelo seu estudo, pela sua pesquisa, que a mulher também não tem nem direito ao salário ou outras coisas que o homem em si preso possa vir ter. Uhum. Né? Uma provocação muito interessante sobre isso é que na nossa Constituição, né, de 1988, tem dizendo que todos nós temos direito de exercer cidadania porque somos iguais perante lei. Então, somos iguais a que nível? Ou ao quê, né? Ou ao quê? Porque quando a gente fala, José Paulo Neto, que é um pedagogo, ele escreveu sua tese de doutorado falando sobre o serviço social, ele fala que nós não somos iguais porque nós temos muitas expressões da questão social dentro da nossa sociedade, da nossa conjuntura atual. E o que são essas expressões da questão social? São as desigualdades. Essas desigualdades, elas se expressam por meio do gênero, de raça, de orientação sexual. Se nós fôssemos todos iguais, as mulheres não morreriam todos os dias no Brasil. As mulheres negras e periféricas não morreriam mais ainda. Né? Então, nós não somos iguais. E quando a gente fala de igualdade e cidadania, por que o preso ele só é cidadão na hora de votar? Porque eles precisam votar, eles votam. Então, já que eles votam, por que eles não podem exercer a cidadania mesmo que encarcerados? Né? Por que as mulheres encarceradas elas não podem ter o direito a um absolvente? Então, é uma grande questão que envolve toda a conjuntura que a gente vive, todo um processo histórico que a gente vem enfrentando, porque quando a gente fala sobre a luta da mulher pelo seu direito de existir, a gente fala sobre um processo histórico que vem se perpetuando há muitos e muitos anos, e aí tem os tempos históricos, né, porque a gente aprende no curso que as lutas pelos direitos são marcadas pelos processos históricos. Então, por exemplo, o processo histórico da ditadura militar é um processo também que marca a virada de um tempo para as políticas sociais, né? Ao passo que foi um período muito difícil, foi um período de muita opressão, também foi um período em que o serviço social ele se desvinculou das bases tradicionais dele, né, que a gente chama esse processo de erosão do serviço social, e passa a pensar na sociedade de uma forma não dogmática e de caridade, mas de uma forma interventiva, de pensar e executar essas políticas sociais. Então a gente não pode fazer esse juiz de valor só porque uma pessoa está encarcerada, ou só porque uma pessoa é mulher e outra é o homem. Nós lutamos para que existam os direitos, né, para que exista a equidade de gênero. Né? A equidade não é quando as pessoas têm as mesmas oportunidades, mas é quando a gente dá a possibilidade da mulher conseguir ter as mesmas oportunidades, por exemplo, o mesmo salário que um homem. Certo. Agora vamos falar um pouquinho da parte cultural, né? Porque eu vi também que você é defensora, né, da cultura e produtora cultural. Então, assim, o que você pode trazer dessa área dentro do nosso tema, né, da viabilização dos direitos sociais da mulher para o público que está em casa? Então, trabalhar com produção cultural sendo mulher já é desafiador, né? É muito desafiador, porque você chega ali, por exemplo, na prefeitura para emitir uma nota fiscal, o povo não quer nem lhe atender. Isso eu falo da cidade de Campina Grande, aqui eu não sei como funciona, porque, enfim, eu atuo dessa forma lá. Para escrever projetos, porque todos os anos nós temos editais, né? Temos editais como da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, que fomentam a cultura, né, popular, de audiovisual e de outras expressões culturais também no Brasil.
Mas trabalhar com cultura popular, que são expressões das nossas raízes brasileiras, é ainda mais complicado, porque aí a gente já entra numa questão também de religião, de religiosidade, a gente entra numa questão também racial. Eu sou uma mulher branca, e enquanto mulher branca é mais fácil para mim chegar e lutar por meu espaço do que uma mulher negra que está tentando fazer cultura. Então, muitas vezes nós, né, somos barrados de tocar e de fazer nossa arte, de expressar nossa arte nos lugares. Muitas vezes nós não podemos subir nos palcos que nós somos convidados. Muitas vezes não conseguimos colocar projetos para frente porque somos barrados por órgãos públicos e também por denúncias de vizinhos. Então, assim, quando a gente fala de produção cultural e da mulher, o buraco é bem lá embaixo, porque os grupos, geralmente, os grupos de cultura popular, e quando eu falo cultura popular, eu falo mais da nossa cultura, né, daqui. Então, grupos de maracatu, de cavalo marinho, de boi, né, tem o Boi Bumbá, que é um grupo bem famoso aqui no Nordeste. Enfim, todos esses grupos, geralmente, eles são dirigidos por homens. E aí eles têm esse jogo de cintura para saber lidar com outros homens que estão à frente da gente, né? Mas a mulher não, a mulher ela precisa se virar em mil, precisa engolir sapo, precisa enfrentar o assédio dentro desses próprios grupos. Precisa buscar o seu espaço, né? Precisa buscar ter um aquela espaço. firmeza para realmente fazer com que aquele projeto ele siga. Ele ande, justamente. E você falou sobre alguns grupos, acho que chama, né, cultural. Você faz parte de algum? Como é que funciona? O que é que você pode trazer da parte cultural e religiosa também para que as pessoas possam até entender melhor o que é isso, né? Eu faço parte de 2 grupos de maracatu, né? Eu faço parte do Batuque Nagô, lá em Campina Grande, e faço parte de um grupo chamado Baque Mulher. O grupo Baque Mulher ele foi fundado por Mestra Joana, que ela é Yalorixá, ela é mãe de santo, do Ilê Axé Oxum Deim, que é uma casa de axé, um terreiro, né, como popularmente chamam. E qual o significado da frase? Ilê Axé é casa de axé. Ilê é casa e axé é axé, é a expressão que a gente usa. Oxum é a orixá, né, que rege... É chamado de entidade ou... De orixá, entidade já é outra coisa, mas é um orixá, né, que, trazendo para o nosso sincretismo, é uma deusa. Certo. Ela é a mãe da Mestra Joana, né? Ela é orixá da Mestra Joana. E aí, o Maracatu Baque Mulher, ele é um movimento de empoderamento feminino, e a Mestra Joana, ela não só lidera esse maracatu, ela não só é regente e mestra desse maracatu, como ela é a primeira mulher mestra de um maracatu. E por isso ela enfrenta ameaças de morte, também, como aconteceu no carnaval passado. Ela enfrenta muitas coisas na comunidade dela, que como líder da comunidade, né, ela é da comunidade do Bode, lá no Pina, em Recife. Então, quando tem casos de violência contra a mulher dentro da comunidade, quem toma a frente para resolver é ela. Ela faz o acolhimento? Ela faz esse acolhimento, assim, ela trabalha como educadora popular também, né, ela dá aulas de reforço para as crianças da comunidade, então ela faz todo um trabalho dentro da comunidade dela que o Estado não faz, que o Estado deveria fazer, mas não alcança ali aquela comunidade. E aí, todos os anos, né, a gente vai lá, a gente vê o trabalho dela, a gente vê o que é que ela passa, a gente vê a falta de reconhecimento, muitas vezes, pelo trabalho que ela faz. E o Baque Mulher ele é um grupo de maracatu, de baque virado, formado só por mulheres, que tem como base a Nação Encanto do Pina, que é outro grupo que tem homens e mulheres, mas que também é regido por esse mesmo terreiro. Então a gente tem um fundamento religioso por trás de tudo, até porque são instrumentos de percussão que vieram de África, né? São tambores, são ilus, que são usados em terreiros também, que são tipo uns atabaques. Os abês, que é um instrumento que simboliza a fertilidade, né? O abê é formado por um fruto, é uma cabaça, e a cabaça ela é bem barrigudinha. Então, ela simboliza a fertilidade, simboliza o poder feminino. Então, apesar de ser muito doloroso trabalhar com isso, porque é difícil,
ocupar os espaços enquanto mulher também que está tocando instrumentos que as pessoas não permitem que mulheres toquem. É muito gratificante ver o tanto de mulher tocando juntas e resistindo ali, fazendo o seu direito de dizer guria valer, né? O seu direito de ocupar os espaços públicos e se manifestarem culturalmente como querem. Porque se a gente vive numa democracia, se a gente vive num Estado laico, a gente precisa fazer uso desses ambientes também. Você vê essa linha, né, como cultura e religião, ou é cultural ou é religião? Eu acho que a gente tem que dar uma linkada entre os dois, né? Porque se a gente for falar só sobre cultura, a gente vai estar perdendo a história, né? A gente vai estar perdendo o contexto histórico de como que essa cultura se tornou o que ela é hoje e como que a gente expressa ela. Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente precisa falar sobre religiosidade também, sobre religião, sobre as manifestações religiosas que existem no Brasil, não só as religiões afro-ameríndias, mas também tem outros grupos que são norteados por outras culturas, por culturas que têm como base o catolicismo, por exemplo. Entendeu? Então, a gente precisa falar sobre tudo junto, assim, linkado. Não que seja a mesma coisa, mas para que a gente resgate o fundamento das coisas. Eu tenho curiosidade, há uma nomenclatura a qual você falou, que é afro-ameríndio, eu acho, né? Afro-ameríndio, O que é que significa? Qual o significado? É um termo que a gente usa principalmente na linguagem academicista, né, nos artigos, né, toda essa questão da universidade, que se refere às expressões vindas de África misturadas com as expressões brasileiras, né, com as expressões das Américas. Porque quando a gente fala de afro-ameríndio, a gente fala sobre povos originários, sobre os povos que foram escravizados, a gente fala também sobre a mistura de raças, né? Então, quando a gente fala sobre afro-amerinidade, a gente fala sobre isso, sobre essa mistura de África e América. Cultura e religião. Entra no termo também, entra no conceito de uma cultura afro-ameríndia. Quando a gente fala da nossa cultura popular, quando a gente fala do nosso folclore, quando a gente fala sobre as religiões com expressões vindas de África, tá tudo englobado no termo afro-ameríndio. Você falou um pouco também que tem dificuldade em algumas apresentações, né? Quais são essas dificuldades ligadas só ao grupo mulher ou mulher e homem? Porque você falou que tem dois grupos, né, nesse mesmo contexto. No geral, é uma dificuldade de todo mundo, a dificuldade de ocupar espaços, né? Quando se fala de cultura popular, a gente fala sobre o folclore, e a gente tem que desmistificar esse folclore. O folclore brasileiro não é só a cuca, não é só a mula sem cabeça, não é só o saci pererê. O folclore conta a história do nosso povo, conta a história do nosso Nordeste, conta a história do nosso país, que é muito rico, tem uma natureza muito rica. Então, todas as vezes que a gente tenta ocupar espaços, né, seja para cantar, seja para dançar, seja para tocar, às vezes a gente encontra dificuldade até para conseguir o suporte necessário para isso. Por exemplo, transporte para instrumentos, transporte dos cantores, dos artistas. Às vezes não tem cachê, mas vão mesmo assim, porque precisam do portfólio artístico deles para poder se inscrever nesses projetos de lei, né? Às vezes a gente não recebe água para beber em apresentações assim, que a prefeitura chama. Então é bem complicado, né? Não só a questão do preconceito religioso, mas também a questão de, por exemplo, você é o quê? Você faz o quê da vida? Não, eu sou artista, eu sou cantora, por exemplo. Tá, mas qual é o seu trabalho? Sabe? Não leva em consideração de que o artista, ele também trabalha com isso, é um trabalho, né? O trabalho, no conceito da nossa sociedade, é tudo o que produz, né? Não só capital, mas também reproduz... Eu esqueci o termo. Mas que reproduz, por exemplo, quando a gente fala sobre a formiga, que ela trabalha, né, para conseguir lá como sobreviver depois do inverno, o que ela faz é um trabalho? Tem algum trabalho de reprodução social ali? De reprodução social, no que eu digo, não só no conceito de se reproduzir, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, crescer a população, mas na produção de conhecimento.
né? Para o trabalho ser trabalho, ele precisa modificar a natureza e precisa modificar o homem. Então, por que que um artista que está lá trabalhando, que está lá, muitas vezes nem recebendo, né, remuneração, mas ele está ali reafirmando o que ele está reafirmando quem ele está reafirmando de onde ele vem. Então, isso reproduz um conhecimento em outras pessoas que é, sim, considerado um trabalho, mas as pessoas não enxergam isso. Não levam a sério o trabalho de um artista, de um produtor cultural também. Então, assim, são muitos pontos a serem tocados e que todos esses pontos seriam resolvidos se as pessoas tivessem a consciência de que a gente precisa sobreviver de alguma forma. E que trabalhos formais e informais ainda assim são trabalhos. Nessa área, né, de produtora cultural, você só trabalha com a cultura popular ou outras? Atualmente, só com a cultura popular, que é uma área que eu me interesso, que é uma área que eu pesquiso também, é uma área que eu vivo diariamente. E reforça muito a luta que eu tenho de letramento racial também, né? E de reconhecer quem eu sou dentro do estado que eu nasci, dentro da região que eu nasci. Então, para mim, além de ser um trabalho, né, também é uma realização pessoal, de ocupar esse espaço e de estar ali montando uma produção de palco, montando um festival, né, e ajudando a mudar esse cenário, porque quando a gente só falou de problema, né, mas quando a gente parte para, e aí, como é que eu vou melhorar isso? Dentro dos eventos que eu produzo, ou que eu ajudo a produzir, a gente dá as condições objetivas daquele artista ele vir pra gente, dele vir se apresentar de uma forma digna, de uma forma que ele tenha o que comer, que ele tenha o que beber, que ele tenha um camarim, que ele possa se expressar, que ele tenha toda a assistência. Mas né? isso aí, você que faz em particular, ou ainda vocês conseguem, uma vez ou outra, o apoio e o auxílio da prefeitura? Às vezes... Porque às vezes é mais municipal, né? É porque depende muito. Como a gente trabalha com essa questão de apresentações, a gente se inscreve nesses projetos de lei, né? Esses projetos de lei, como eles fomentam a cultura, eles têm uma verba, o governo tem uma verba destinada para isso. Então a gente pode se inscrever nesses editais e se a gente conseguir passar nesses editais, né? A gente precisa ter uma justificativa social, né? Precisa justificar, a gente tem que falar está enquadrada ali, uma coisa que reflita na sociedade, que ajude a viabilizar os direitos, né? E a gente pode entrar também, né? Algumas pessoas podem entrar com cotas de inclusão. E aí a gente tem uma ficha orçamentária, a gente precisa justificar o valor que a gente está recebendo. Então tem editais de 5 mil, tem editais de 20 mil, tem editais que são até mais dinheiro, mas a gente precisa justificar como é que nós estamos usando esse dinheiro. E aí o último festival que a gente produziu foi com a verba destinada para esses projetos de lei, e aí a gente consegue montar esse festival, consegue comprar o que é necessário de comprar, consegue colocar banheiro público, consegue pagar o deslocamento dos instrumentos e dos artistas dessa forma. Mas assim, aí no caso, e como é que, no caso você trabalha lá em Campina Grande com isso? Como é que esses eventos, eles são vistos perante a cidade que você mora, parte culturalmente, assim, como é que eles veem na parte, né, de desenvolvimento cultural? Olha, lá em Campina Grande é uma cidade bem jovem, uma cidade que as pessoas saem, né, como eu fiz, para estudar nas universidades. Então, quem chega lá sempre está muito curioso para saber o que é que está acontecendo, para conhecer esses ritmos, para conhecer a cultura popular. Mas também, né, como tudo na vida tem contradições, né? Temos pessoas em Campina Grande que são totalmente contra porque são racistas religiosos e os grupos de maracatu e da cultura popular são grupos afro-ameríndios, né? São grupos que eles expressam uma cultura que muita gente não gosta. E aí, no último evento que a gente fez, foi no Museu de Arte Popular da Paraíba, né? Que é um museu que ele foi desenhado por Oscar Niemeyer, né? O Museu dos Três Pandeiros, que o povo chama. Quem já foi em Campina Grande deve conhecer. E aí, de frente, né, tem um restaurante e uma mulher que estava lá comendo nesse restaurante às 4 horas da tarde, fez uma denúncia e chegou lá a polícia mandando baixar o som ou então mandando parar o som, senão iriam tirar tudo que estava lá, instrumento, mesa de som, tudo mais. E aí nós temos, né,
toda a questão de ofício, é tudo regulamentado pela lei. E chegou uma colega nossa, que é advogada, inclusive ela foi a primeira advogada negra, a primeira mulher negra da turma dela, de direito, lá em Campina Grande. E ela chegou lá dizendo, olha, isso aqui é uma expressão do racismo, o som está na altura que deve estar, não tem por que parar o evento, são 4 horas da tarde, estamos no Museu de Cultura. Então a gente está fazendo aqui cultura, a gente está se expressando e isso não é contra a lei. Então muitas vezes a gente se depara com casos assim, muita gente curtindo, muita gente feliz por estar ali, mas também algumas pessoas denunciam a gente, né? E a gente não está fazendo nada de errado, a gente está existindo. É bem complexo, né, assim, em relação a isso, porque a gente estava conversando antes de tudo isso, a falta de respeito que existe, não é nem só pela cultura, pela religião, para com o outro, né, assim, a forma a qual a outra pessoa se comporta, vê a vida, como ela é, como você bem falou, a existência de cada pessoa. Então, assim, é um tema que a gente trouxe hoje bastante delicado, né? Um tema que é de importância também, para que as pessoas possam entender, né, o que é. Então, assim, eu vou deixar um pouco também aqui aberto para você, se você quiser falar mais um pouco sobre o que é a sua cultura, o que é que vocês fazem, não só na parte cultural, mas também religiosa, né, para as pessoas que estão em casa, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida, por isso que eu acho assim, que o julgamento vem da falta de conhecimento. Né? Então, assim, às vezes, quando as pessoas conhecem, elas possam respeitar e entender melhor a vida e a opinião e a opção do outro. Então, assim, eu deixo aberto para se você quiser falar, porque você falou de experiência, falou de novas nomenclaturas, de vários contextos e coisas importantes, né, dentro da sociedade, dentro das políticas públicas, também que está envolvida. Então, assim, eu deixo aberto para que você possa explicar um pouco sobre a parte da religião também, não só como a cultura, mas também a religião em si. Muita gente que toca comigo, que está ali presente na minha vida pessoal e na minha vida nesses grupos, não são de nenhuma religião, né? Ou então são evangélicas, são católicas, mas estão ali porque é uma coisa que faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Muitas vezes cresceu história, vendo, né? nas comunidades, né? A gente faz um trabalho também de comunidade. E aí, o que eu tenho a dizer é, se você tem curiosidade, pesquise, né? Se vocês conseguem assistir, ouvir um podcast, então é porque tem acesso à internet. Então, muitas dúvidas, elas podem ser sanadas só com o Google, assim, né? E eu costumo dizer que quando a opinião de uma pessoa fere a existência de outra, violenta a existência de outra pessoa, então não é mais opinião, né? Já não sai mais desse campo da psique de opinião, sai do campo de um preconceito, que infelizmente é um preconceito que a gente cresce achando que é normal, porque nós somos condicionados a não entender o que a gente não conhece. Então o conhecimento, ele é a chave de tudo, né? Se você tem curiosidade, poxa, tô julgando aqui isso aqui, mas interessante conhecer, interessante saber um pouquinho, né? E as religiões, elas são muito bonitas, todas elas. E todas elas pregam uma coisa em comum, que é o amor ao próximo, que é entender a outra pessoa, que é ajudar a outra pessoa. Então, todas as religiões, elas têm que andar, sabe? Ter igualdade entre elas, para que terreiros não sejam mais queimados. Porque isso acontece ainda hoje. Muitas pessoas perdem suas casas, e tem gente que mora em terreiro, né? Tem gente que muitas vezes saiu de casa porque era gay, era lésbica, e mora no terreiro, porque foi ali que ele achou um conforto espiritual e foi ali que ele achou também um suporte de outra família, né? Então, a religiosidade, ela pode trazer muita coisa boa para a nossa vida, contanto que a gente saiba respeitar o outro. É muito interessante a gente falar sobre isso e agradeço muito o espaço para falar sobre isso. Não são todas as pessoas que encaram esse tema, né? É um tema muito pesado, é um tema que reflete muitas coisas da sociedade, sabe? Mas Muitas que é raízes. importante, né, para que as pessoas conheçam. Sim. Porque, como você, o que eu falo e como você também falou, a falta de conhecimento gera o julgamento, sabe? A gente às vezes julga o que a gente não conhece.
É um movimento natural, né? Isso. E o conhecimento, ele é libertador, sabe? Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco de cada religião. Eu acho assim, que o indivíduo, ele tem uma religião por um motivo, sabe? Agora falando realmente sobre a religião. Cada indivíduo, ele tem o seu porquê de ter aquela religião. Mas a espiritualidade é uma só, né? Eu gosto muito de falar que religião é diferente de espiritualidade, Sim. né? A espiritualidade é aquela conexão que a gente tem direta, né? Eu chamo Deus, outro chama Criador, outro chama Universo. Cada um tem a sua forma de se expressar em relação à espiritualidade. E a religião é escolhida, cada um a sua, por algum motivo. Todos nós Sim. temos um motivo para escolher uma religião, né? Então, assim, eu acho, antes de eu estudar também um pouco a psicanálise, um pouco da psicologia positiva, da psicologia da gratidão, eu dizia o seguinte, que só a minha religião era certa, né? E hoje eu costumo dizer que a religião certa é aquela que modifica o ser humano. Não adianta eu estar dentro de uma religiosidade a qual não me torna um ser humano melhor. E a qual você não aprenda nada também, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Então, assim, é isso que eu falo, né? Eu tenho a minha religião, como você, como outras, como todos têm, né? A religião, mas eu acho que é isso. A religião correta é aquela que possamos mudar, né? Aquela que mudamos mesmo, que nos transforma. Então, quando ela nos transforma para o que é bom, né? Como um indivíduo de luz, um indivíduo de transformação do bem. Então, essa religião ela é válida. Então, assim, eu vejo muito por esse lado e respeito todas elas. Tenho a minha em particular, tenho, mas respeito todas e entendo dessa maneira, né? Como eu falei antes, eu entendia só que a minha era correta. Mas hoje eu entendo que toda que faz a diferença, que nos transforma realmente de dentro para fora, é a que é válida. Luísa, eu percebi que você tem uma tatuagem aí no braço direito e que não é em português. Você poderia nos informar o que significa, né? O significado? Sim. Essa tatuagem, ela está em Yorubá, que é uma língua, né, africana, e ela se chama Yalodê, que é um título que significa mulher que lidera outras mulheres ou que lideram a comunidade. Esse título ele foi dado para Iabá Oxum, né, para a deusa Oxum, que é a deusa das águas doces, da fertilidade, do amor. E aí, para contextualizar, né, tinha um conselho de orixás homens para decidirem sobre as questões do Aie, que significa terra, em Yorubá. E aí só homens podiam participar, né, como hoje em dia, né, serve na nossa sociedade também. E Oxum, como uma mulher que lidera outras mulheres e que lideram a comunidade, não achou justo ela não participar, até porque ela é a mãe das águas doces. Sem ela, os rios secariam, o leite secaria, tudo secaria na Terra, porque nós somos compostos de água, né? E aí ela falou, olha, se vocês não deixarem eu entrar nesse conselho e decidir sobre a Terra também, eu vou cortar as águas doces. Então, o planeta Terra ele vai ficar sem vida. E assim ela fez. E os homens desse conselho pediram desculpas a ela, colocaram ela no conselho e deram o título de mulher que lidera outras mulheres para ela. E por que você fez essa tatuagem? Eu fiz essa tatuagem porque eu acho que ela diz muito sobre o que eu acredito, não só na questão da religião, mas também eu acredito que a mulher ela pode, ela deve ter dignidade para ocupar todos os espaços que são majoritariamente compostos por homens, né? Porque a mulher ela move a sociedade. A mulher ela não só gera uma criança, mas ela também gera vida por onde ela passa, né? Então, acho que uma mulher iluminada, ela é uma mulher que consegue ocupar esses espaços e liderar e ajudar outras mulheres também a ocuparem os seus espaços. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast e espero vocês no próximo. Até lá!